Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai vir aqui com os vídeos, né, de resultados do mês de maio, dos resultados dos robôs do Sistema Solar aqui no mês de maio. E vou dar uma passada também, né, nos resultados da semana, tá? Então vamos lá. Vocês já sabem, né, se tem acompanhado aí os nossos vídeos semanais, já sabem que foi um mês catastrófico, né? Então para mim, né, particularmente, foi o meu pior mês, né, no day trade na minha vida, né, como trader, né. Então, vou apresentar aqui primeiro, né, os resultados da semana. É... Eita, deixa eu fazer assim, ó. Marte 1 e aqui embaixo eu boto o resultado. Beleza. Aí vamos colocar aqui, né, Marte 2, Vênus, Mercúrio, Io, Saturno. Ficou errado ali, mas besteira. Netuno, Europa, gerenciamento de risco dinâmico 2. E aqui é o SS. E aí aqui a gente só mete, coloca os Ctrl Vs aqui. Tarará, tarará, tarará. Aqui lembrando, tá? A gente vai acompanhar aqui o resultado da semana, certo? Depois a gente apresenta ali o do mês. E vou deixar aqui maior para a gente conseguir enxergar melhor. Ótimo. Então, o que a gente tem, pessoal? Marte 1 no 0 a 0, Marte 2 400 pontos, Vênus menos 870, Mercúrio menos 385, o Io foi bem ruim, né? Principalmente nessa última sexta-feira, menos 1135, Saturno menos 550, Netuno menos 1665, Europa bem, 2190. E gerenciamento de risco dinâmico, eu acho que tá meio baixo, né, aqui o áudio. Tá, acho que melhorou agora. Tá, acho que deve estar melhor. Gerenciamento de risco dinâmico 2.0, né, menos 6.000 pontos. E o SS fechou até no positivo ali com 2.400. E aí, pessoal, muito difícil, né? Um mês muito, muito, muito difícil. Deixa eu pegar o resultado do mês agora. Esse foi o resultado da semana. Então, vamos ver aqui se a gente usasse todos os robôs, a gente teria feito menos 2.000 pontos. Então, o gerenciamento de risco dinâmico 2.0, né, acabou que alavancou a gente e não pegamos muito bem em alguns robôs. Vamos mudar agora para o resultado do mês. O mês está nessa célula, o mês começa na célula 3637. Então vamos mudar aqui, ó. Só colocar aqui 637. Então a gente tem aqui o resultado do mês. Ups, botei no lugar errado. Ctrl Z. 637 tem que ser aqui. Vamos conferir. Tá pegando ali do dia 5, né? Em diante. Então vamos lá. Resultados do mês. Beleza. Esses aqui, né, foram os resultados do mês. E aí a gente vai ver que o resultado do mês, né, foi até bom quando a gente considera aí todos os robôs. Marte 1, 400 pontos. Marte 2, 800. Vênus, 3.095, legal. Mercúrio, 585, legal. Io, menos 2.080, ok, né? Saturno, menos 2.600, beleza. Netuno, menos 1.600. Europa, 575. E aí vamos para o gerenciamento de risco dinâmico. 21.000 pontos. E o SS, menos 3.000 pontos. E aí, esse resultado do gerenciamento de risco dinâmico 2.0, né, bem ruim, foi o que trouxe, né, uma dificuldade muito grande para a gente. Então, vê só, se a gente usasse todos os robôs do sistema solar, a gente teria fechado, né, com 930 pontos. Tá aqui o resultado embaixo. Mas a gente não tem usado o Marte 1 e a gente não tem usado o Netuno já há muito tempo. Então, se a gente tivesse usado todos os robôs do sistema solar do jeito que está, com os 8 robôs, né, menos o Marte 1 e menos Netuno, a gente teria feito, né,
365. Então, esse mês em particular foi muito, muito ruim, né, para o gerenciamento de risco dinâmico e trouxe uma dificuldade enorme, né? Foi muito difícil mesmo. E pior ainda, né? E foi ainda pior para mim, porque eu comecei o mês usando o SS e o SS começou o mês numa fase ruim. Vamos ver aqui, ó. O mês começou aqui 637, né? Então eu comecei o mês usando o SS, né? Então tá aqui SS, 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 sei lá. E chegou a fazer aqui menos 6.000 pontos, por exemplo. E nessa época, o gerenciamento de risco dinâmico 2.0, ele não estava tão ruim, né? Ele estava indo relativamente bem. E aí eu tive a brilhante ideia, né, de pensar, não, já que o gerente... É assim, é óbvio que a gente usa estatística, né? Mas às vezes as coisas não encaixam, né, como a gente imagina. Mas aí eu pensei, não, eu vou mudar do gerenciamento de risco dinâmico para o SS, ou perdão, vou mudar do SS para o gerenciamento de risco dinâmico aqui ao longo do mês, porque o gerenciamento de risco dinâmico está de fato passando por uma fase muito boa. Mas acabou que depois que eu tomei essa decisão, veio, né, uma sequência de resultados muito difíceis no gerenciamento de risco dinâmico. Ele acumulou aí, né, uma perda de mais de 20.000 pontos nesse período. Então fecha o mês, né, acho que o meu pior mês, né, na história do day trade, com menos aí, né, quase 20.000 pontos. Então foi um mês, né, bem pesado, bem difícil. A parte boa é que nos últimos 3 meses, né, a gente tem tido resultados excelentes e ainda estamos, né, no positivo se pegar uma janela trimestral. Então, quando a gente pensa, né, do day trade com uma perspectiva de longo prazo, está tudo sob controle também. A gente teve 2 meses anteriores, né, que foram excelentes. Então, com isso, né, a gente conseguiu adquirir aí uma gordurinha, né, para estar bem posicionado quando tiver, né, esses momentos de dificuldade. Mas vocês sabem, né, que eu já trouxe essas informações aqui várias vezes, né? Sempre que os robôs passam por um período de dificuldade, é um momento que eu tenho algumas ideias, né, de coisas que a gente pode aprimorar para trazer um resultado, né, melhor para os nossos robôs. Então, eu não vou. Eu desenvolvi um estudo, né, que pode ser que dê para a gente, né, um resultado melhor ainda aí no longo prazo, para evitar que a gente tenha esses drawdowns muito grandes, usando algum determinado sistema operacional, né? Por exemplo, né? O gerenciamento de risco dinâmico 2 não estava funcionando muito bem, mas o conjunto de todos os robôs estava passando por uma fase bem melhor. Então, será que não seria interessante a gente usar esse conjunto de robôs que está dando um resultado melhor? Então, eu trouxe, né, uma ideia estatística que vai nos auxiliar para essa tomada de decisão. Ou seja, né, qual que seria a melhor hora da gente utilizar o SS, ou o gerenciamento de risco dinâmico 2.0, ou o gerenciamento de risco dinâmico 3.0, ou simplesmente, né, a gente usa aí todos os robôs que eventualmente vai ser melhor. O que eu posso dizer é assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, explicando essa análise que eu fiz em detalhe, porque esse vai ser um pouquinho mais longo. Mas a moral da história é que, na dúvida, né, uma coisa que eu percebi é isso, né? Na dúvida, e na falta de tempo para a gente ficar olhando ali o mercado, né? É bem melhor que a gente use todos os robôs. Então deixa lá todos os robôs, menos o Martin 1 e o Netuno, que são robôs que estão passando por uma dificuldade já ao longo tempo. E vida que segue, né? Deixa eles aí rodando ao longo do mês. E historicamente, né? Isso é o que tem trazido resultados mais constantes. A gente não tem perdas muito grandes, não tem ganhos muito grandes, mas a gente tem uma constância boa. Beleza? Vou trazer isso em mais detalhes em um próximo vídeo. Fiquem atentos, né? E vamos torcer para que nesse mês de junho a gente consiga renovar, né? Voltar aí para as nossas máximas históricas que a gente tinha chegado, né? Nos últimos 2, 3 meses. Beleza? Então, no mais, um grande abraço para todos, né? E valeu! Até mais, pessoal!